Boa noite! Hoje é uma live especial porque é a nossa primeira live de gestão. Nós vamos fazer a live junto com a Snake. Quem vai representar a Snake aqui é o Nicola. Nós vamos falar sobre gestão. Não é só gestão de clínicas, não. É uma gestão em geral. É lógico, se você trabalha com clínica, eu vou te dar muitos exemplos em relação a clínicas. Lógico, a minha experiência do Nicola é em gestão de clínicas. Então, nós vamos começar, o Nicola trabalha comigo lá no Instituto SARI. Você pode falar um pouquinho aí sobre o que você faz, para as pessoas te conhecerem, porque toda quinta-feira nós vamos estar aqui ensinando para vocês muita coisa de gestão. Fala aí, Nicola. As pessoas já me conhecem das suas lives, conhecem, porque todo dia, toda live que tem aqui em casa, você tá me xingando. Vou matar o Nicola. Pois é, e aí você fica desmotivado? Muito desmotivado. Aí eu não quero mais. Em relação à gestão, eu fui para o Instituto SARI em 2017. Tem um tempo que já estou lá no Instituto SARI. Trabalho com gestão, já mudamos muitos projetos desde quando eu entrei para lá, inclusive de premiação meritocrática, que é uma das aulas que eu dou na maioria dos cursos seus. E desde aquela época eu tenho aprendido cada vez mais como é que funciona uma gestão de clínica. Eu fiz curso técnico no Sebrae de administração, então eu já tinha uma boa ideia de como funcionava a gestão em si. Só que gestão para médico, para profissional de saúde, é um pouco mais... tem que ter um pouco mais de cuidado do que uma gestão, por exemplo, de uma sapataria. Se trata de pessoas ali dentro. Então, a dor que você está resolvendo ali no cliente é um cliente que está indo lá em você porque ele está doente de alguma forma. Ele pode estar doente de não se amar o suficiente, ele pode estar doente de ter algum problema, mas de qualquer jeito ele tem um problema ali. Então, para treinar uma equipe dentro de uma clínica médica, de um consultório de saúde, é muito importante. Por quê? Se um paciente chega numa recepção e, por algum motivo, a secretária trata mal ele, a secretária está com um dia ruim, aí ele vai lá e trata ele seco, qualquer coisa, piora a situação do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com como você treina a sua equipe para deixá-la, fazer com que ela torne o ambiente do paciente o melhor possível ali dentro. Então, ali o paciente tem que se sentir bem, tem que se sentir como se fosse o melhor lugar onde ele deveria estar. E isso só é possível se você cumprir todas as etapas desde quando você seleciona a pessoa, como você treina a pessoa e como você motiva a pessoa. Então, todas as etapas têm que ser bem cumpridas para você manter uma equipe de sucesso. Então, o Nicola falou aí 3 coisas que você precisa dominar para você ter uma equipe motivada. 1, quem você seleciona, então como você seleciona a pessoa, como você treina a pessoa e como você motiva a pessoa no dia a dia para ela se manter assim, né? Então, Nicola, eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha mais importante quando você vai selecionar uma pessoa para a sua equipe, quando você vai falar para o psicólogo, olha, eu quero uma pessoa assim. Então, o que você acha mais importante na hora da seleção e que eu acho que, eu já sei o que você vai falar, porque a gente faz isso junto o tempo todo, que essas pessoas, todo mundo esquece de fazer. Então, esse é um dos erros mais gritantes. Reclama que sua secretária é mal-humorada. Reclama que sua técnica de enfermagem, quando a mãe dela está doente, ela maltrata as pessoas. Você reclama que a sua biomédica não sabe te vender. Agora, você erra inicialmente aonde? Na contratação. Então, o que é mais importante na contratação e que ninguém pode errar? Você pode até treinar a pessoa a seguir todos os protocolos, a seguir todos os princípios, só que se ela não tiver autoestima, ela não vai conseguir seguir o que você fala, porque ela não vai sentir que o paciente é digno de receber esse tratamento, esse bom tratamento. Ele vai
como se fala, pena de si mesmo, porque não tem autoestima. Então, ele ali está menor do que o paciente, ou ele ali está... então, ele se sente inferior, então ele acaba tratando mal o paciente. Então, sem autoestima não tem como. Impossível. Então, o que o Nicola está falando é o seguinte. Então, se você recebe, então, uma indicação de uma... Você está precisando de uma secretária. Aí sua mãe fala, por favor, contrata a Maria ou contrata a Joana, porque ela é filha da minha melhor amiga. Pelo amor de Deus, ela é ótima, ela é super bem indicada, ela é educada, ela já fez curso de secretariado, ela sabe 4 línguas. E aí você vai e manda fazer o teste psicólogo. E aí no psicólogo, eles viram a única coisa que você não pode negar, assim, que você não pode aceitar que a pessoa não tem autoestima. Então, mesmo se ela for super indicada, se ela não tiver autoestima, a gente não deve contratar, não é isso, Nicola? Exatamente. Tá muito próximo você, deu um zoom aí. Isso. Então, então não adianta nada, todo o treinamento, tudo que nós vamos falar aqui hoje, se você contratar mal contratado. Então, a menina pode ser linda, maravilhosa, falar 4 línguas, ter curso de secretariado, foi indicada da sua mãe, ter cinco referências que ela era maravilhosa. Se foi para o psicólogo falou, ela não tem autoestima, não cabe a você ficar ensinando autoestima. É isso? Não tem treinamento de autoestima, é isso? Não tem como treinar autoestima. Na verdade, tem como treinar modificar autoestima. dentro de um consultório. Exatamente. Só que você contratando, você vai ser um trabalho a mais para você. Você vai ter que levar aquela secretária, aquela técnica de enfermagem, ou aquela pessoa que você está contratando, como um paciente, e você vai ter que tratá-la para ela começar a ter autoestima. Então, vai ser aí alguns meses para você poder aproveitar ela na clínica. Então, ele não está falando que a autoestima não tem tratamento. A autoestima tem tratamento, mas só que você não vai contratar a pessoa para você tratar. Então, você pode tratar pessoas, inclusive, e esse é um dos carros-chefes lá do Instituto Sari, que é ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho para que ela tenha autoestima. Lógico, para ela melhorar. Mas na contratação da equipe, se não tiver autoestima, tá fora. Não é isso? Exatamente. Tá. Ótimo. Aí, então, você falou, olha, e isso aí você tem um padrão, como que você faz? A secretária, a psicóloga, você já tem isso combinado com a psicóloga? Sim. Tem gente que quando vai fazer a contratação, acha que é só entrar em contato, fazer uma entrevista e se eu gostou, está contratado. Se tiver indicação, está contratado. Muita gente esquece de fazer esse exame com o psicólogo. Então, é muito importante você ver um psicólogo que consegue avaliar isso bem, com um teste, né? A gente faz o teste lá no Instituto Sari de toda a contratação, não só no Instituto Sari, mas na Snake, em todos os lugares todas as empresas que a gente trabalha, a gente faz teste psicológico para ver se a pessoa tem autoestima. Porque mesmo... Agora, só um pouquinho, você falou que na Snake também faz. A Snake, ela é uma plataforma eletrônica de prontuário médico. Por que você precisa ter gente com autoestima se vocês trabalham com plataforma eletrônica? Mas se a gente está fazendo um sistema para prontuário médico, como que a gente pode fazer um sistema sem entender o cliente que é o médico ou outro profissional de saúde? Então, ele precisa de ter autoestima, ele precisa ter autoestima para passar para os pacientes dele. Se a equipe por trás da Snake não tiver autoestima, a gente não consegue desenvolver uma plataforma boa. Tanto para a pessoa de desenvolvimento que está lá atrás e principalmente para quem está lá na frente, no comercial, no suporte. Então... Isso cabe para qualquer negócio, não só nos negócios de saúde. Qualquer negócio, você vai contratar uma pessoa para vender sapato para você, ela vai vender muito melhor se ela tiver autoestima. Você vai contratar uma pessoa para fazer o controle financeiro da sua lojinha na esquina. É bom ela ter autoestima, porque senão ela não vai ter tanta produtividade. Porque quando você vai falar com ela alguma coisa, você vai dar um feedback para ela vai se sentir menosprezada, vai se sentir desmotivada. Então, exatamente isso. Depois pode ser, inclusive, nossa live da semana que vem. Sua equipe está preparada para receber feedback? Porque uma pessoa, quando ela não tem autoestima, ela não consegue receber feedback. Isso mesmo. E aí nós vamos falar do feedback. Pode ser essa live da semana que vem? Ok? Tá. E a segunda coisa... Você falou, então, que contratação básica é isso.
A segunda coisa que você falou que é treinamento. Como é que é isso? Treinamento, parece que são 3 momentos diferentes, né? A contratação é um primeiro momento, o treinamento é o segundo, e o terceiro momento é o incentivo, a motivação. Mas o treinamento tem que ser constante. Não tem como você fazer um treinamento inicial e deixar para lá e passar meses, depois anos sem treinar essa equipe. Pelo menos uma ou 2 vezes por mês você tem que treinar essa equipe em alguma coisa. Tem que treinar ela como que deve se portar quando o paciente faz alguma coisa, como ela deve fazer para gerir melhor o estoque, gerir melhor o financeiro. Qualquer coisa tem que ter treinamento. Porque sem treinamento, ela não tem como ela adivinhar como você quer trabalhar. E a primeira parte do treinamento é você mostrar os princípios. Assim como a Constituição e as leis do Brasil, a primeira de todas as leis é a Constituição, que não dita regra nenhuma, apenas princípios. Sem os princípios não tem como, porque você não consegue prever todas as situações possíveis que acontecerão dentro da clínica. Então, com princípios, qualquer situação nova que aconteça, os seus colaboradores sabem como proceder com aquela situação. Uhum. Facilita a colocação de regras, né? Os princípios são regras gerais que facilitam a colocação das regras específicas. Então, lá no Instituto Sário, o que o Nicola está querendo dizer é que nós temos 4 princípios e que eu consigo hoje falar que para qualquer empresa, praticamente esses 4 princípios bastam. O que são esses princípios? Primeiro, autoestima. Lógico, o Nicola falou aqui. Se não tiver autoestima, gente, eu sei que a tentação é grande demais, mas não contrata. Pessoas sem autoestima, sabe o que acontece? Ela pisou no calo dela, ela emburra. Dentro de uma clínica, quando que uma pessoa pode emburrar? Tipo assim, quando a mãe morrer, né, Nicola? Não, nunca. Não, nunca. Quando o pai morrer, quando o marido morrer, eu falo assim, gente, quando que alguém da sua equipe tem direito de chegar emburrada na sua clínica? Nunca, a doutora Graça falando, nunca, nunca. Por quê? Porque nós estamos recebendo pessoas carentes, pessoas que precisam ser acolhidas. Então, ela não pode estar sujeita às intempéries da sua equipe. Então, se a equipe, ela perdeu alguém, se alguém da equipe perdeu o pai, a mãe, ele vai ter o luto dele. Mas voltou, tem que voltar rindo. Porque eu falo o seguinte, presta atenção. Se você está fazendo um teatro, você é artista e faz um teatro, uma comédia, e de repente, o que acontece? Seu pai está internado, ou sua mãe. Quando você vai atuar naquela noite, você vai ter que continuar fazendo as pessoas irem. Não tem jeito. Então, mesmo se a pessoa tiver com o pai no CTI, ninguém da plateia vai falar, não, hoje é uma comédia, mas não vai ser engraçado porque o pai do artista principal está no CTI. Não existe isso. Então, a sua empregada, quando que ela pode chegar emburrada? Nunca. Quando você pode atender um paciente emburrado? Nunca. Sua recepcionista, quando que ela pode atender qualquer pessoa na sua clínica emburrada, chateada? Nunca. Nunca. Então, isso, e o que o Nicola está dizendo é, quando ela chega, primeiro, ela já tem que ter autoestima, mas na hora que ela vai ser treinada, ela tem que saber que lá no seu espaço de acolhimento, mesma coisa se ela trabalhasse num teatro onde ela estivesse fazendo tudo para poder os outros para sorrir, né? Já desliguei, funcionaria por causa disso. Então, é o seguinte, tem que estar de bom humor o tempo todo. E se não consegue, não serve para trabalhar para você. Simples assim, não é isso? Então, primeiro princípio, autoestima incondicional. E você o treina para que você não dá flexibilidade a ninguém, nunca, jamais. Ah, mas, Nicola, mas tem uma exceção. E se o paciente é aqueles grosseiros que chega xingando a recepcionista? Aí é uma exceção, não é? Aí é a exceção que você tem que tratar ele melhor ainda. Melhor ainda. Isso mesmo. Então, não tem desculpa. Então, se você fala isso no primeiro dia, se você tem uma loja de sapato, não interessa. Na clínica é mais ainda, que tá todo mundo, como disse o Nicola, tá todo mundo ali carente, doente. Mas,
Se for uma loja de sapato, uma loja de jornal, o que for, nenhum membro da equipe, muito menos você, que você tem que ser exemplo, né? Então eu falo assim, quando a minha mãe morreu, eu tinha paciente 2 dias depois, e teve paciente que eu não consegui desmarcar. E aí? Esse paciente nem desconfiou que a minha mãe tinha morrido. E agora, quando o Carlos Henrique morreu, o pai do Nicola, a Thaísa tinha uma pessoa para atender. E eu não tinha. Do Carlos Henrique eu ainda consegui, mas ela tinha uma pessoa que tinha vindo de São Paulo para ela atender. E eu falei, vai, porque ninguém tem nada com isso, com a morte do seu pai. E ela foi rindo. Depois ela chegou e chorou. Mas lá ele nem desconfiou. Por quê? Porque não tem nada com isso. Ele está lá para ser acolhido. Vocês entenderam? E a gente... Então, quando a funcionária... Olha aqui, ó, a Patrícia Cardoso está falando. O Nicola vai te responder. Quando a funcionária emburra, quando você chama a atenção, o que você faz? Só completando o que você falou aí, não é falso teatro também não. Aquele que o paciente vê que é um teatro. A pessoa chegou lá, a secretária atendeu o paciente chegou na sua sala e falou assim, a secretária aconteceu alguma coisa com ela, tem algum problema com ela? O teatro dela já não foi bem feito. Então, nem teatro mal feito a gente... Quer dizer, mesmo se estiver rindo amarelo, tá errado. Você tem que rir, você tem que acolher e tem que ser convincente. Porque se não for, o que acontece? Aí a Patrícia perguntou, né? Quando o funcionário empurra, quando você chama atenção. Bem, é um dos princípios que você tem que seguir, que é a autoestima, né? E do feedback, também que a gente vai falar na semana que vem, que quando você dá um feedback, você tem que mostrar isso para ela desde o primeiro dia e constantemente o feedback. Não existe feedback positivo. Então, não existe feedback positivo. Não existe você falar bem da secretária e ele tá ok. Só existe chamar atenção. Só existe dar feedback negativo para a secretária, para a funcionária, para quem quando ela faz bem, você vai premiá-la. E nós vamos falar no último, o nosso último item. Então, quando ela faz bem, a mais do que ela precisa ser reconhecida e premiada. Mas, quando você vai dar feedback, gente, é feedback negativo mesmo, é para ela melhorar. Exatamente. Então, tem que saber dar o feedback, viu? Quem está perguntando, a Patrícia. Viu, Patrícia Cardoso? Você tem que saber dar o feedback, mas, mesmo se você não souber, ela não tem direito. É princípio, é constitucional na sua clínica. Então, eu estou no primeiro princípio. Então, nós temos 4 princípios. Vai ser constitucional, é igual se fosse a Constituição. Desobedeceu, está fora. Por quê? Porque não está dentro da cultura da clínica. Então, pode descumprir regras, pode descumprir um tanto de regras. Porque isso acontece. Agora, dentro dos 4 princípios, não pode, porque são princípios constitucionais do seu negócio. Então, ela já tem que saber, quando você a contrata, olha, esses 4 princípios eles são inflexíveis. Se você desobedecer, significa que você não está dentro da cultura da empresa. Então, a gente vai te convidar para sair, eu vou contratar uma pessoa que esteja. Não é flexível. 0 bolinha, ó. Né, doutora Camila Dias, maravilhosa, é a minha recepcionista lá. Ela é responsável pelo relacionamento humano dentro da clínica. E a Camila faz isso com muita maestria, tá sempre rindo, já passou muito perrengue, sabe por quê? Porque ela é humana. Todos os humanos passam perrengue, mas ela nunca... Tem 5 anos você tá comigo, criatura? Nunca, nunca, nunca destratou ninguém. Nem quando ela recebeu o feedback, que a gente lá na clínica, a gente chama de fodaback, que é o assunto da próxima semana, né, Nicola? Todo dia, quase constantemente, a gente recebe feedback, principalmente da Camila, falando, Camila é pessoa alegre, tudo e tal. E, inclusive, em momentos em que ela estava com problemas pessoais. Ela até graves, né? Às vezes, assim, né? Problemas mais delicados. Mas aqui, nunca deixou. Por quê? Porque ela tem autoestima e foi treinada. Então, o primeiro princípio... Oi? Todos lá no Instituto Sari. Camila, Amanda, todo mundo. Camila, Amanda, Maiana, Rayane, né? Todos lá do Instituto Sari, inclusive os médicos, todos têm que manter o mesmo princípio, né? Aí, segundo princípio. Então, compaixão. Esse princípio também é inflexível. Em momento nenhum,
Por mais que a pessoa seja agressiva com você, infeliz, chato, mal educado, grosseiro, nós somos obrigados a agir com compaixão. Por quê? Porque nós temos ali do outro lado um humano que, se está grosseiro com você, provavelmente, o que acontece? Ele está infeliz. Então, o que ele está precisando? Então, o que o Nicola falou, quando a pessoa chega tratando alguém mal, essa pessoa precisa de quê? Essa pessoa precisa de acolhimento, de compaixão, que é o segundo princípio da clínica. É um sinal, se a pessoa chegou lá infeliz, é um sinal que ela é sua paciente. Porque você está lá para tratar a infelicidade dela. Pode ser a doença, pode ser o que for. Mas está lá para tratar isso. Então, como é que você pode... Ah, não é exceção, quando a pessoa estiver infeliz, você não precisa de se submeter a isso. Como assim? Todos os pacientes são infelizes. Todos os pacientes estão... Se eles estivessem felizes e saudáveis, eles não iam lá. Exatamente. Então, não é porque o paciente chegou infeliz. É regra o paciente chegar infeliz. Então, a secretária tem que saber lidar com qualquer tipo de paciente. Os infelizes quietos e os infelizes que fazem escândalo. Que fazem grosserias, né? E não tem um protocolo, o Patrícia, não é um protocolo. Quando eu vou contratar, a psicóloga tem que fazer os testes e me falar, essa tem boa autoestima, esse não tem boa autoestima. Então, eu não tenho, assim, são testes psicológicos mesmo. Mas, nos primeiros 3 meses, você consegue ver se a pessoa tem autoestima, porque ter autoestima são 2 coisas. Essa pessoa se vê digna de ser amado, então é uma pessoa que faz boas escolhas. Então, são as 2 coisas. Mas, às vezes, você não consegue diagnosticar isso só para contratar. Por isso, 100% das vezes, não contrate. Gente, não faça economia porca. Manda para o psicólogo, um bom psicólogo, e só contrate se ele já tiver autoestima. Tá bom? Então, o segundo é compaixão. Nós temos que ter compaixão pelo outro e entender que se o outro está te distratando, se o outro é grosseiro com você. Então, se o paciente chega lá implicando com tudo da clínica, o que é esse paciente? Esse paciente está sofrendo. Então, o que ele precisa da gente? Compaixão. Então, o segundo princípio que você tem que obrigar toda a sua clínica a cumprir inflexivelmente é a compaixão. Terceiro princípio é o da ética, né? O da ética, ele não tem muito a ver com motivação, mas em suma, só para poder falar, outro dia a gente pode tirar para princípios, é o que é meu, que é seu. Ética é isso. É fácil, né? Lá na clínica é simples. O que é ética? O que é meu, o que é seu. Então, isso ajuda as pessoas, às vezes, numa regra difícil. Por exemplo, lá na clínica, ninguém pode usar o celular próprio durante o trabalho. Eles têm o celular da clínica. Por quê? Porque aquele momento é o momento da clínica. Então, o que é meu, que é seu. Mas eles estão livres para usar na hora do almoço, né? Quando chega, quando sai. Às vezes tem alguma urgência. E lá, o celular da clínica tem o número das pessoas importantes da vida dele, caso precise de uma urgência e tudo mais. Então, e isso melhora absurdamente o clima da clínica. Porque não fica ninguém de pendurado no telefone, no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, e atrapalhando a produtividade dos demais. Então, isso ajuda a pessoa a estar inteira, não é isso? E, por último, já que o Nicola falou dos princípios, é o princípio do resultado, que é aí que vem para o próximo. Então, eu vou falar do resultado, e aí o Nicola vai explicar a última etapa para você manter uma boa motivação dentro de uma clínica. A última etapa é o resultado. Resultado para quem? Então, é um princípio da clínica. Nós precisamos dar resultado. Em primeiro lugar, para o paciente, porque o paciente chega lá para ser tratado, nós somos obrigados a tratá-lo. E é isso, nós vamos falar isso depois, na semana do Dr. 10X, né? Que nós vamos ensinar vocês a ter resultado 10 vezes mais para o paciente e 10 vezes mais no seu bolso. Mas isso não é tema agora, é do dia 2 ao dia 8 de março. Eu e Nicola vamos fazer uma maratona do Doutor 10X, que 10X de resultado do paciente e 10X de resultado no seu bolso. Mas isso não é para hoje. Mas por que é importante hoje o resultado? Por quê? Porque você cresce, todo mundo cresce. Então, o Nicola, ele estudou muito essa questão, ele tem dado muitas aulas sobre isso, inclusive para pessoas que são já, tem gestores, né, Nicola? Você já deu aula, inclusive, para gestores de rede de clínicas sobre essa questão do reconhecimento.
Como, Nicola, que você acha que a gente pode motivar nossa equipe por meio do reconhecimento? A equipe, você tem que reconhecer ela. A primeira coisa que a gente tem que entender, o que é o contrato que você está fazendo ali? O que é aquele combinado? O colaborador ali, o seu funcionário, está querendo o quê? Ele precisa de uma renda para sustentar a família dele, para ele cumprir as metas dele. E o que você precisa? Você precisa que ele faça alguma coisa. Você precisa, ou você não tem o tempo, ou você não sabe como fazer, você está contratando ele para fazer alguma coisa. Então é uma troca. É a mesma troca que você faz quando você entrega o seu dinheiro em troca de um celular. É uma troca. E toda troca tem que ter lucro para os dois lados. Não existe nenhuma troca que não tem lucro para os dois lados. Por quê? Se eu estou vendendo meu celular para alguém e alguém me dá o dinheiro e eu acho que aquele dinheiro não vale a pena em troca do meu celular, que eu não vou sair no lucro, eu não troco. Se a pessoa que está me comprando o celular acha que o meu celular não vale mais a pena que o dinheiro, ele não troca. Então os dois têm que sair no lucro. É a mesma coisa para o contrato de trabalho, para os seus colaboradores em relação à clínica. Então, o que acontece quando você... O que você dá para ele é fixo e o que ele dá para você é variável. Um vai buscar mais o lucro. Quem vai buscar mais o lucro é o colaborador. Não é responsabilidade dele. Isso é do ser humano. Buscar o maior conforto possível. Então, é necessário o incentivo. Sem incentivo, não tem como. Se tiver um salário fixo recebendo todo mês, tem incentivo. Se ele produzir mais ou menos, vai receber o mesmo tanto, ok. Então, ele não vai ter produtividade. Então, como realizar melhor produtividade? Primeiro, você tem que estabelecer o que você quer. Quais são as 5 bases que você tem que ter ali para, pelo menos lá no Instituto Sarin, estabelecer os 5 pilares para a gente definir que o colaborador está com sucesso, que ele está produzindo bem. Reconhecer o que ele produz. Sim, mas primeiro você tem que identificar o que você quer do colaborador. Então, primeiro as funções dele. Você quer que ele cumpra as funções dele. Se ele for vendedor, você quer que ele venda. Se ele for estoquista, você quer que ele faça o estoque bem feito. Se ele for do financeiro, você quer que faça o financeiro bem feito. Independente. Defina as funções dele. Segunda coisa que você quer que ele tenha ali dentro. Você quer que ele trate toda a equipe bem, quer que mantenha o clima organizacional bom. Então, você quer ter uma boa organização interna na clínica. Um clima bom entre os colegas, né? Sim, então, a primeira coisa, definir funções claras, com objetivos claros. Segunda coisa, o que você quer é que ele tenha bom clima com todas as pessoas, né? Então, definir como que você vai avaliar esse clima, esse relacionamento interno. É que ele também admire, ele vista a camisa da clínica. Por quê? Independente de onde ele estiver, se ele estiver na recepção, se ele estiver na hora de cobrar do paciente, se ele estiver na hora de entregar o medicamento para você, ele tem que vender o que você está vendendo, a sua clínica. Então, ele tem que vestir a camisa. Lá no hospital, ele tem que amar a empresa. A quarta coisa que ele tem que fazer é ser assíduo. Então, ir todo dia, chegar no horário, sair no horário, manter os horários bem estabelecidos, tudo certinho. Certo? Isso. Quinto, um dos mais importantes também, é gerar resultado. Você está contratando alguém para gerar um resultado. Pode ser um resultado de economia ou um resultado de aumento do faturamento. Então, você tem que também premiar seus colaboradores quando você melhora o seu resultado, quando eles têm o mérito por isso, certo? Aí muitas pessoas acham que o melhor para isso é a comissão. Só que a comissão, a gente citou aqui 5 princípios. A comissão só cuida de 2, mais ou menos de 2, né? O de resultado, mais ou menos de resultado, porque ele não estimula a economia. E o de funções só para quando o seu colaborador for vendedor. Se ele cuidar do seu estoque, aí ele vai ganhar comissão. E se for uma pessoa que cuida da venda e cuida da sua agenda, aí ele vai preocupar com a sua agenda. Então, tem que ter um sistema de premiação meritocrática. Eu acho que a questão da comissão também, ela impacta muito ruim no clima. Porque gera competitividade entre os colegas, né? Então, o que eu vejo, assim, a comissão, ela pode até ajudar a questão da venda, mas ela trabalha no resultado das outras coisas, e além do mais, porque a pessoa vai ficar só focada na venda e não vai fazer o resto, e além do mais, gera uma certa competitividade. Eu vou vender tanto, você vai vender tanto, tudo. Então, acaba com o clima da empresa. Então, eu acredito que comissão nunca é
a melhor forma de prêmio meritocrático, de reconhecimento, né? E você tem que reconhecer também por vestir a camisa. A pessoa, às vezes, nem é tão bom de venda, mas ele é bom de vestir a camisa e está ali melhorando a imagem da empresa o tempo todo, né? E aí, como que você faz isso? Aí, eu explico muito disso, é uma aula de mais ou menos 1 hora e meia, lá no Doutores, como é que é? Doutor X, Doutor DX. Mas, em suma, você vai fazer o quê? Você aproveita de uma liberação que foi feita no Brasil, de que você pode dar um prêmio para o seu colaborador em valor monetário, tudo isso dentro da folha de pagamento, tudo isso. E tem outras coisas também. Tem muito colega que fala assim, eu pago por fora. Não pague por fora. Tem como você pagar por dentro, não aumentando seu custo. Faça premiação para os seus colaboradores. Mas qual premiação? Premiação é um valor livre que você pode fazer. Faça o valor em relação a esses 5 princípios. Então, avalie se ele está vestindo a camisa, avalie se ele está com um bom relacionamento interno dentro da clínica, avalie se ele está cumprindo as funções, avalie se ele está sendo assíduo e, por último, avalie se ele está dando resultado. E para não gerar esse quesito de competitividade, avalie todo mundo junto no quesito de resultado. Se a clínica deu resultado total bom, premie todo mundo. Se não deu, não premie todo mundo. Que aí a equipe trabalha junto para vender mais e não acontece esse quesito de competitividade. Então, avalie todos os 5 princípios e defina no final uma nota final para você definir, eu vou pagar R$1.000 de prêmio esse mês. Eu com a avaliação aqui deu 90% de sucesso. Então, vou dar R$900. Passa assim. Por quê? Todo mês, aquela relação de troca, que é você dando o valor monetário e o colaborador dando a produtividade, vai ter um ganha-ganha. Você ganha porque você está produzindo mais, você está gerando mais resultado para os pacientes, você gera mais resultado para você, e ele ganha também resultado financeiro, que é o resultado que ele almeja numa relação que é além do salário dele, né? Exatamente. E aí ele fica motivado. Então, não é que o colaborador ele é motivado por dinheiro. Olha, gente, foi a última coisa que nós falamos. O colaborador ele tem que ser motivado por várias coisas. Ele tem que trabalhar num lugar onde o clima é bom. Você tem que ser exemplo o tempo todo. Você tem que manter uma justiça baseada em princípios inflexíveis. Porque se você for flexível com, essa aqui pode emburrar, essa outra não pode. Não, tem que ser princípio. Então, você passa a ser justo, então o colaborador ele passa a ter segurança, eu falo que é uma segurança jurídica. Eu sei o que vai acontecer nessa clínica, isso é justo. E, além disso, você o premia com o seu ganho. Quer dizer, você está crescendo na mesma proporção que você está levando a sua equipe a ganhar mais. Então, ganha todo mundo. Então, isso é muito importante, porque eu vejo muito isso em algumas empresas, não só em clínicas, da pessoa, não, ele está só enriquecendo, não, meu patrão. Quer dizer, e o cara se sente como se fosse assim, só uma parte ali de um jogo em que não participa do resultado, né? Exatamente. Então, assim, isso não tem impacto algum, assim, legal, é todo certinho, né? Tudo certo, nada de pagar por fora, não faça isso, porque vai gerar problema para você no futuro. Faça tudo com premiação. E isso gera o sistema de ganha-ganha. Igual quando você vende celular, você ganha porque você conseguiu vender o seu celular, você queria o dinheiro, e a pessoa ganha que ela queria o celular. Vai ser um sistema de... E muitas vezes, como você disse, o sistema de empregado e empregador é o empregado achar que ele está levando menos, e o empregador achar que ele está levando menos, todo mundo sai perdendo. E assim, por exemplo, se for um salário fixo, o colaborador vai lá, tal esforço, tal, faz tudo para você ganhar o mesmo tanto no final do mês. Quem está ganhando é só o empregado, quem está empregando. É justo. Ou o colaborador fica lá sem fazer nada, ganhando salário fixo no mês. Quem está ganhando é o colaborador. Então, um sai ganhando, o outro sai perdendo. Dessa maneira, você dando esse prêmio para a produtividade, quando você sai ganhando, você profissional de saúde, você que está empregando, você que está contratando o colaborador, quando você sai ganhando, o seu colaborador também sai. Então, incentiva ele a
produzir mais. Então você acaba muito mais e o seu colaborador acaba ganhando muito mais. Então, isso aí gera abundância na sua clínica. Isso. E o que o Nicola falou é o seguinte: você tem que ter um método justo de avaliação. Então, lá, o Nicola, a gente vai falar isso para vocês, tá? De graça, sem custo, do dia 2 ao dia 8 de março. Então, quando a gente for falar do método Doutor 10X, o Nicola vai explicar para vocês como que ele faz essa avaliação para ser justa. Então, a avaliação, por exemplo, a avaliação dos colegas, ela é anônima. Então, ninguém sabe o que um colega falou do outro. A avaliação da assiduidade, ela é numérica. Então, é de quantas horas você chegou, se você faltou, etc. Então, a avaliação de vestir a camisa são provas. Isto é, você está envolvido nisso, você não está envolvido. São provas de múltipla escolha mesmo. Ele criou algumas provas que são feitas e são, todo mês muda. Em relação ao que acontece e aos procedimentos que acontecem no seu serviço, na sua clínica, e das funções, é combinado antes, né? Porque o combinado não é caro, é combinado antes com o próprio colaborador. Olha, sua função é essa, essa, essa. Então, você cumprir com a função é isso, se você for além, porque você recebe um salário para cumprir. Então, se você for além, se você se superar, você vai ser premiado. Então, tem que ser muito claro para que haja justiça para que e também porque quando você é bem, tudo é muito claro, você consegue investir nas coisas, né? Então, ai meu Deus, eu notei aqui que eu não fui muito bem em relacionamento. Então, eu vou investir mais no relacionamento com os colegas esse mês para que eu tenha um resultado melhor. E assim, a pessoa o tempo todo quer ganhar mais e pode ganhar infinitamente mais, porque quanto mais ele está ganhando, significa que quanto mais você, gestor, está ganhando. Isso é justo. Isso é maravilhoso, né? Então, quem tiver dúvidas aí pode perguntar. Nós já estamos terminando a nossa live. Na próxima live de quinta-feira que vem, nós vamos falar de feedback. Feedback é o termo que eu criei para quando você dá feedback para a pessoa virar foda. Então, você quer que feedback vira foda? Então, é isso. Eu tenho uma pergunta que me deram no privado antes do Nicola começar. Então, eu vou fazer essa pergunta. Enquanto isso, se vocês quiserem perguntar outra coisa, tá aqui, tá? Perguntaram o seguinte: se não há algum problema de clima quando você dá prêmio meritocrático de forma diferente para as pessoas. Então, o que você faz? Qual que é a estratégia? Porque se um trabalha muito e o outro trabalha pouco, realmente um vai ter um prêmio meritocrático melhor, mesmo que o resultado vai ser dividido para todo mundo, mas vai ser em proporção menor, não é isso? Uhum. Só gera clima, como por exemplo a comissão, quando há uma competitividade de soma zero. Então, se um ganha muito, eu vou ganhar menos. Por exemplo, na comissão é assim. Se um vende mais, eu vou vender menos porque ele pegou mais clientes. Tem 100 clientes no mês. Ele vai pegar 60, eu vou pegar 40, ele ganhou mais que eu, então ele ganhou em cima de mim. Isso não gera esse atrito interno porque o valor não é vou dar 5 mil reais total para todos os meus colaboradores. Quem ganhar mais, ganha mais. Quem ganhar menos, ganha menos. Não, você determina um valor total, 100% da nota, e a pessoa, por mérito próprio, chega naquele valor total. E se alguém chegou no valor total que não foi ela, não foi tirando dela. Foi ela que tirou dela mesma. Então, não gera por esse motivo. Ah, tá. O que um ganha não depende do outro. Por exemplo, todo mundo pode ganhar o total, ou metade ganhar o total e metade ganhar 50%. Um não interfere no outro. Entendi, tá bom. Então, já respondeu aí, né, a pergunta do que vocês estavam com dúvida. Outra pergunta que sempre surge é a respeito do se tem uma proporcionalidade de acordo com o salário. O que você acha? Não tem proporcionalidade de acordo com o salário. Tem o valor do prêmio que qual que é o esforço que ele está colocando ali dentro. Então, são todos colocando esforços ali dentro. Então, a gente em relação ao salário. Aí, o valor que você vai colocar é com você. O prêmio, você pode colocar o valor que você quiser. Pode colocar 10 reais ou pode colocar 1.000 reais. Eu não recomendo colocar valores separados porque vai parecer que você está privilegiando.
uns e desprivilegiando outros. Uhum. Tá. E isso, quando eu começo a pagar prêmio, eu passo a ser obrigada a pagar prêmio todo mês? Não, a lei do prêmio lá na CLT, que é o 457, se não me engano, artigo 457, dita que os títulos pagos em titular, os valores pagos em titular prêmio, mesmo esqueci, me fugiu a palavra aqui, mesmo que todo mês. Reiterado, né? Mesmo com a habitualidade mensal, por exemplo. Não é habitualidade não, mas é assim, não. Mesmo com a habitualidade, não gera vínculo ao salário. Então, não é ali dentro, em que você tem salário todo mês, não vira parte do salário, não reincide de férias, 13º. Então, não incide férias, 13º, fundo de garantia, nada. Ele é um prêmio e você pode pagar ele... Mesmo pagando todo mês. Tá. E aí o que ela tá me perguntando, então, mesmo recorrente, a Flávia Nobre está perguntando, mesmo recorrente. Não, você pode, por exemplo, pagar 6 meses e esse mês ninguém teve resultado e aí você não paga para ninguém, não tem problema nenhum, né? Tá. E outra coisa, ela não é subjetiva, ela é bem objetiva e bem determinado para que seja justo. Então, critérios bem determinados. Não tem jeito mesmo de você puxar saco de ninguém nos critérios? Semana 10 eu vou mostrar como que eu faço a avaliação certinho, que eu preciso de mais tempo, né, para mostrar. Mas aí eu vou mostrar como que faz e mostrar como que você deixa isso bem objetivo para que não haja dor de cabeça, né, em relação a isso. Então, gente, de 2 a 8 de março, nós vamos estar aqui numa live, a gente vai fazer lives diárias, vai ser uma maratona Doutor 10X, né? Maratona Doutor 10X. Todo mundo que mexe com psicólogo, dentista, trabalha com psicologia, dentista, nutrição, medicina, qualquer tipo. Então, e você também, que não trabalha na área de saúde, porque tudo que a gente vai falar serve para qualquer um, mas é porque a nossa especialidade é na área de saúde. Então, o Nicola vai passar mastigado todos os questionários, como é que ele faz direitinho, para que não seja igual a doutora Patrícia Cardoso aí perguntou, para que não seja subjetivo, para que você não tenha chance alguma de puxar saco de alguém, para que você seja justo e todo mundo fique feliz na sua clínica e consiga se sentir motivado financeiramente. Lembre que nós temos outras motivações que vêm lá atrás, então essa foi só o terceiro critério, que é o reconhecimento. Antes disso, você tem que saber contratar e saber treinar em cima de princípios inflexíveis, tá bom? Ok, gente? Então é isso. Nicola, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso. E se quiser, também a gente está lançando muita dica lá no Instagram da Snake, que é o Instagram que eu entrei aqui na live. Snake app. Ok, digita aí pra gente de Snake app. Então, quem quiser, é só entrar no Instagram da Snake app, porque a gente está passando tudo isso aqui lá no Instagram da Snake em matérias, tá? Em matérias. Então, vocês têm lá muita coisa, já tem muito arquivo ali, tudo. E vocês podem perguntar lá no Instagram da Snake app tudo que vocês querem saber, que a gente vai responder tudo lá mesmo. Então, não tem mais desculpa para vocês não saberem sobre gestão, vocês não saberem sobre prêmio meritocrático, sobre motivação dentro da equipe de vocês. Tá bom? É só seguir lá a Snake app, tá? E nós temos, assim, quem printar a gente, marcando a Snake app, tem a chance de ficar com o Nicola, uma mentoria do Nicola de 20, 30 minutos para tirar umas dúvidas mais grosseiras. O Nicola, todas as semanas, o Nicola vai pegar uma pessoa das que printarem, marcarem Snake app, vai pegar uma pessoa e vai ajudar essa pessoa em algum ponto. Pode ser tributário, que é uma das áreas que ele mais sabe dentro da área clínica, pode ser prêmio meritocrático, pode ser contabilidade, estoque, porque é toda a área que ele tá, assim, que ele tá colocando todas as clínicas. Quantas clínicas você já está cuidando, Nicola? Já tem umas 100, assim, que você está colocando no piloto automático? Já tem mais de 100? Tem 100 somando os testes e os clientes, tem mais de 100 clínicas já.
Mais de 100 clínicas que o Nicola tem colocado no piloto automático. Então, para dar tranquilidade para você, profissional, a trabalhar tranquilo e cuidar. Oi? Fora também os estágios que tiveram lá na clínica, que também foram mais... Fora os estágios que ele também ajuda a cuidar. Além desses 100 que ele está pondo no piloto automático, tem aí o quê? Não sei quantos estágios, né? Uns 200, 300, 500, eu não sei quantos já tive. Mas o Nicola tem muita experiência, apesar de que ele só tem 4 anos que ele trabalha com isso, mas ele é muito inteligente. Mas com inteligência ou não, se atrapalhar minhas lives, é espancado do mesmo jeito. Não é isso, Nicola? Tá. Tá bom, gente? Muito obrigada para vocês. Muito obrigada, Nicola. Hã? Vai perguntar se a live vai ficar gravada. Nós estamos vendo como é que a gente vai fazer, porque a intenção é deixar salva lá no feed da Snake, mas eu não sei como é que faço, a Nicola vai conseguir fazer, mas nós vamos salvar e vamos deixar salva lá no feed da Snake. Toda semana a gente consegue deixar as lives lá, só que lá você não consegue participar e tirar as dúvidas, tá aqui ao vivo. Então, tudo que vocês precisarem, semana que vem, live Foda Beck, essa eu não perderia por nada mesmo, tá bom? Tchau. Obrigada, viu, Nicola? Obrigado. Até mais, gente.